Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser o início da safra verão 2021, lá na região de Campos Novos, no estado de Santa Catarina. Vamos verificar como é que os produtores estão iniciando seus trabalhos de plantio, as expectativas de área cultivada, de produção. E para ajudar a gente a entender todos esses assuntos, a gente recebe aqui a Mirela Rossetto Bertoncello, ela que é engenheira agrônoma da Cooper Campus, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Mirela, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Mirela, vamos começar falando sobre o milho. Os trabalhos de plantio aí na região já começaram. Como é que os produtores encontram as condições para avançar com essa semeadura por aí? Sim, Guilherme. A gente já iniciou há uns 10 dias o nosso plantio do milho. As nossas condições na época estavam excelentes, tanto de temperatura do solo quanto de umidade. Então, os híbridos que são no campo germinaram muito bem e nós estamos com um bom estabelecimento da cultura nesse momento. E aí esses trabalhos devem se estender até quando na região? Provavelmente eles se estendam aí mais uns 20, 25 dias, no máximo 30, que aí a gente já começa, início de outubro, nosso plantio de soja, né? Hoje nós estamos com os plantios parados por causa da garoa, mas a gente já andou em plantio em torno de 40% da nossa área cultivada, Guilherme. E aí, Mirela, qual que é a expectativa de vocês da Cooper Campus para essa safra de milho, em termos de área, de produção, até trazendo uma comparação com a safra passada? A nossa área aqui, Campos Novos, ela teve um ligeiro aumento. A gente calcula em torno de 5% do aumento da área plantada. Isso se deve ao nosso planejamento de rotação de culturas e ao bom momento que o cereal está passando. Nossa expectativa de rendimento, nosso trabalho é para um rendimento acima de 200 sacos. Nossos agricultores se planejaram após a safra de verão, começaram os plantios de cobertura. Muitos estão utilizando o mix de cobertura, aveia branca, ervilhaca, aveia branca, aveia preta, nabo, centeio, para eu conseguir fazer um plantio ideal. Plantar esse milho em excelentes condições de solo, um solo estruturado. Então, assim, o nosso planejamento começou no fim da colheita de verão para nós podermos iniciar um plantio em excelente qualidade. E aí, Mirela, você comentou nesse bom momento de preços do milho que estimulou o produtor a apostar mais na cultura. Como é que estão essas movimentações de vendas? O produtor já conseguiu condições de já vender boa parte dessa produção antecipada? Na verdade, assim, a gente mesmo vendo os patamares de milho, a gente teve de igual para um pouquinho superior à área de milho, porque o soja também está num patamar de preço muito bom. E como o milho é uma cultura de maior risco e um valor muito mais alto, as nossas áreas se mantiveram. Mas a gente vê com bons olhos. Hoje os nossos agricultores fecharam alguns contratos futuros, sim, de milho, Guilherme, até porque nós tivemos alguns dias atrás contrato futuro aí de R$ 53 para milho, o que é um excelente preço, e é preciso fechar um pouco de contrato futuro para poder travar custos. Então, eu consigo saber quanto eu vou precisar utilizar da minha cultura para pagar os meus custos, mas o nosso pessoal fechou tanto de milho quanto de soja, alguma coisa já de contrato futuro sim, Guilherme. E aí você comentou, né, que o plantio da soja deve começar no mês de outubro. Para a soja, quais são as expectativas de vocês para a produção, até se a gente comparar também com a safra passada? Nós estamos projetando uma boa safra, mesmo com uma tendência de laninha para esse ano, né? Que a laninha sempre nos influencia em veranicos, tanto para milho quanto para soja. Porém, a nossa região, épocas de laninha, para nós é melhor do que épocas normais. As épocas normais eu tenho problema de má distribuição de chuva. Laninha não. Laninha mesmo eu tendo problemas de chuva, ela vem melhor distribuída. Então, assim, nós, Campos Novos, o ano passado a gente teve veranicos. Nós tivemos, perante a região e vindo do Rio Grande do Sul para cá, nós tivemos uma produtividade relativamente boa, mas a gente vai fazer uma safra pensando em colher muito bem. O que está na nossa mão, a gente vai fazer muito bem feito. Vamos usar todas as boas práticas agrícolas para produzirmos muito bem. E aí, Mirela, que tipo de preparações o produtor precisa fazer nesse momento, antes de iniciar o plantio, pensando aí em manejo, em defensivos? Ele já tem que começar essas preparações já desde antes de plantar, né? Sim, Guilherme, nós estávamos conversando sobre milho. Nosso pessoal se programou no fim da colheita de verão,
plantou cobertura, fez dessecação antecipada, fez controle de pragas já nessa palhada, para o milho começar já muito bem o desenvolvimento e não ter interferência de problemas que está na nossa mão. Para o soja, a gente faz da mesma forma. O pessoal faz dessecação antecipada, até para eu não ter que fazer plantio em massa verde, não ter problema de mato competição. Os insumos, a maioria já adquiriu, até porque a gente teve uma volatilidade muito grande do dólar esse ano, né, Guilherme? Então, a maioria dos nossos agricultores já fizeram as suas compras, tanto de defensivos quanto da parte de fertilizantes. E aí também na soja, esse movimento de preços bons e de rentabilidade também vai aparecendo para os produtores aí da região. Sim, Guilherme, hoje nós estamos trabalhando soja no balcão a R$ 134, 130 e pouquinhos, contratos futuros a 112, 113, 115, então assim, a expectativa é o melhor possível, né? Nós estamos com preços muito bons, muito acima do que todo o pessoal, inclusive dos analistas, estavam prevendo para essa safra. O que a gente pede hoje ao nosso agricultor é o principal, planejamento, organização e capricho. Vamos nos organizar, vamos plantar muito bem, vamos ter cuidado, vamos manejar muito bem para a gente poder colher esses frutos de todo esse serviço lá em março. Mirela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de início de safra aí em Campos Novos. Se você quiser deixar algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Nós que agradecemos ao Notícias Agrícolas, temos vocês como parceiros no agronegócio para todas as informações, principalmente de mercado, que oscila todos os dias, né, Guilherme? E o que a gente pede aos nossos associados e a todos os produtores que a gente cuide do que está na nossa mão. E o que está na nossa mão é planejamento, maquinário bem regulado, uso de defensivos na hora certa, bem planejado e com capricho. Isso está na nossa mão. O clima, por enquanto, nós aqui mais na região sul não temos condições de mexer em clima. Então, assim, que o produtor faça com capricho e com cuidado. Vamos produzir muito bem. Mirela, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Muito obrigado. Obrigada e um bom dia a todos. Essa a Mirela Rossetto Bertoncello, ela que é engenheira agrônoma da Cooper Campus, lá na região de Campos Novos, no estado de Santa Catarina, conversou com a gente para traçar um panorama inicial da safra de verão, tanto de milho quanto de soja, lá na região de Campos Novos. Segundo a Mirela, os trabalhos de plantio do milho já começaram, já estão aí com cerca de 40% das lavouras semeadas nesse momento e o restante devendo ser encerrados em no máximo 30 dias. A expectativa é muito boa para o milho, a região da cooperativa espera produtividades de cerca de 200 sacas por hectare, com os produtores iniciando o planejamento dessa safra já desde a colheita da última, apostando aí no controle de palhada, já aplicando defensivos desde esse momento, deixando tudo preparado para ter uma boa produtividade, para se aliar aos bons momentos de preços e conseguir rentabilidade para o milho nesse ano. Os produtores lá de Campos Novos já, inclusive, avançaram bastante com as vendas antecipadas para o cereal. Já olhando para a soja, o plantio deve começar a partir do mês de outubro e aí também produtores já realizando toda a preparação, manejando o solo, aplicando dessecativos, defensivos, para também ter boas produtividades para a safra de soja. A expectativa também é de boa produção, os preços da soja estão bastante remuneradores lá na região, até maiores do que outras localidades do país, então o produtor bastante animado e nesse momento, conforme a Mirela destacou, precisando botar em prática todo o seu planejamento, a sua organização e o seu capricho na hora de manejar a sua safra para garantir esses bons resultados. A Mirela comentou que essa expectativa alta de produção para esse ano se dá mesmo com a possibilidade de acontecer um laninha, que poderia mexer no clima lá da região, mas a Mirela destacando que a região de Campos Novos costumeiramente tem chuvas bastante irregulares e no momento de laninha, apesar de volumes menores, essa chuva seria mais regular, ocorreria em todas as regiões de maneira mais uniforme e aí o produtor pode aproveitar esse momento para ter mais produção e mais rentabilidade na safra tanto de soja quanto de milho do 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.